Evangelho segundo São João. Primeiro sinal: Jesus muda a água em vinho, vida nova para os homens. 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho." Jesus respondeu: "Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou." A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: "Façam o que ele mandar." Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviram para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: "Encham de água esses potes." Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: "Agora tirem e levem ao mestre-sala." Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora." Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram apenas alguns dias. O corpo de Jesus é o novo templo. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: "Tirem isso daqui. Não transformem a casa do meu pai no mercado." Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: "O zelo pela tua casa me consome." Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nas mostras para agires assim?" Jesus respondeu: "Destruam esse templo e eu em 3 dias eu o levantarei." Os dirigentes dos judeus disseram: "A construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias?" Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus conhece o homem por dentro. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Segundo João, a primeira semana de Jesus termina com a festa de casamento em Caná. João relata este episódio por causa do seu aspecto simbólico. O casamento é o símbolo da união de Deus com a humanidade, realizada de maneira definitiva na Páscoa de Jesus. Deus e homem. Sem Jesus, a humanidade vive uma festa de casamento sem vinho. Maria, aliviando a situação constrangedora, simboliza a comunidade que nasce da fé em Jesus, e as últimas palavras que ela diz neste evangelho são um convite: façam o que Jesus mandar. Jesus diz que a sua hora ainda não chegou, pois só acontecerá na sua morte e ressurreição, quando ele nos reconcilia com Deus. Jesus utilizou a água que os judeus usavam para as purificações. Os judeus estavam cegos pela preocupação de não se mancharem, e sua religião multiplicava os ritos de purificação, mas Jesus transformou a água em vinho. É que a religião verdadeira não se baseia no modo do pecado. O importante é receber de Jesus o Espírito. Este, como o vinho generoso, faz a gente romper com as normas que aprisionam e com a mesquinhez da nossa própria sabedoria. O episódio de Caná é uma espécie de resumo daquilo que vai acontecer através de toda a atividade de Jesus, com a sua palavra e ação. Jesus transforma as relações dos homens com Deus e dos homens entre si. Para os judeus, o templo era o lugar privilegiado de encontro com Deus.
Aí se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro e formavam um verdadeiro tesouro administrado pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara lugar de comércio e poder, disfarçados em culto piedoso. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas, predizendo a ruína do templo. Ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios, mas no próprio homem. Para acreditar em Jesus, não basta aceitá-lo como Messias, nos moldes tradicionais, isto é, como um chefe que exerce função nacionalista. Através do poder e domínio, acreditar em Jesus é aceitá-lo como o Messias, que realiza o projeto de Deus e que, da sua própria vida, rompendo as muralhas de separação entre os homens. Jesus rejeita qualquer adesão que instrumentalize a sua ação em favor dos interesses de grupo. Este trecho serve como introdução a todo o diálogo com Nicodemos.